Barry Allen tenta, consolidar a sua vida ali entre, viver uma vida normal, seu trabalho, etc. E também a sua vida como super-herói sendo o Flash e também fazendo parte da Liga da Justiça. Ocorre que na sua vida pessoal as coisas estão uma bagunça, já que o seu pai está prestes a ser julgado de forma definitiva para saber se ele fica ou não preso devido ao suposto assassinato da esposa e, por consequência, mãe de Barry Allen. Triste com a situação e sabendo da inocência do pai, Ellen coloca ali a roupa de Flash e corre de maneira, digamos assim, inesperada, mais do que ele mesmo já tinha conseguido anteriormente, criando uma fenda no tempo e fazendo com que ele seja possível retornar ao passado e, por consequência, tentar evitar a morte de sua mãe e também, assim, salvar o seu pai. Mas é claro que isso vai criar consequências temporais, vai ter uma bagunça ali que sendo consolidada, e também ele vai encontrar com uma outra versão dele, ou seja, um outro Flash, e ambos vão ter que tentar, digamos assim, arrumar a bagunça que foi feita. Olá, meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto, e essa foi uma sinopse bem rapidinha do filme The Flash, filme de 2023 que lançou na última quinta-feira e que vem fazendo bastante burburinho desde antes do seu lançamento. Mas será que é para tudo isso? Quais são os méritos da obra? Vamos com calma. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like e também dê uma olhadinha nos meus livros, que eu sou escritor. O link está na descrição. Dê uma força para a literatura nacional. Vamos então conversar um pouquinho sobre esse filme. Acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que comentar quando a gente fala sobre o filme do Flash é exatamente o ator que faz o papel do Barry Allen e do Flash por consequência, que é o Ezra Miller. Por quê? O Ezra é um cara que esteve recentemente envolvido em muitas polêmicas. Porém, deixando de lado essa questão pessoal de sua vida, porque eu não fui pesquisar, não fui a fundo para entender no que ele estava errado, no que ele estava certo, mas ele tem aparecido muito mais, por causa da sua vida extra, digamos assim, profissional, na sua vida muito mais pessoal do que necessariamente na sua vida profissional. Aqui ele entrega, uma atuação muito consolidada. Ele consegue passar, um personagem ali, esse protagonista do Barry Allen, muito consistente, consegue passar o nervosismo desse personagem, suas características próprias, bem como ele consegue fazer uma boa doação a partir do momento que ele tem que interagir basicamente com ele mesmo. São dois Barry Allens ao mesmo tempo em tela, os dois sendo atuados pelo Ezra Miller, e ele consegue entregar esse papel de maneira muito bem feita. No caso, esses papéis. São dois Barry Allens, são dois Flashes, que por mais que possuam suas semelhanças, também possuem suas diferenças. Afinal, são frutos de linha dos tempos diferentes. Então, nesse sentido, o Ezra Miller está muito bem, bem como a gente acaba tendo aqui, outros papéis que são muito bem atuados e até mesmo, digamos assim, aparições inesperadas. Desde o Ben Affleck, que volta ao papel do Batman, como o Michael Keaton, que também aparece como Batman, e fazendo referência até mesmo, a primeira vez que o Batman foi interpretado nos cinemas pelo próprio Keaton, lá no Tim Burton. Primeira vez nos cinemas, porque a gente teve aquela série antes televisionada. Mas enfim, isso não é spoiler nem nada, porque isso está no trailer, aparece o Michael Keaton como Batman. Então a gente tem grandes atores fazendo homenagens à própria história da DC, e é aqui que o filme acaba brilhando, exatamente porque The Flash consegue homenagear a DC, seja em questão dos quadrinhos, porque afinal essa história é uma adaptação livre da HQ Ponto de Ignição, mas também porque consegue homenagear a própria DC nos cinemas, trazendo o Michael Keaton, fazendo referências a outros filmes da empresa, porque por mais que a DC seja uma bagunça cinematográfica, tenha muita coisa estranha, algumas coisas ruins assim, jogadas no meio do seu catálogo, tem outras coisas bem interessantes, coisas boas efetivamente, então consegue assinar para esse lado bom. Mas é claro, quando a gente está falando também do roteiro de The Flash, a gente tem que estar trazendo em voga a questão que o filme demorou quase 10 anos para ser concretizado. É um filme que foi anunciado há quase uma década atrás. E obviamente demorou tanto porque teve uma bagunça na produção que prejudicou, sim, o roteiro do filme, porque foi ele reescrita daqui, reescrita dali, passa numa mão, passa em outra. E é fato que o filme, por mais que ele tenha esse tom mais açucarado para os fãs, que é essa homenagem sendo feita, um bom tratamento dos personagens ali, eles propriamente dito, o arco narrativo do Barry Allen é um pouco confuso, um pouco desconjuntado, e confuso não no sentido de você não entender, mas confuso de você não saber exatamente o que o filme queria ser, ou até mesmo você até entender o que ele queria ser, mas parece que ele não tem coragem totalmente de abraçar esse lado, porque o filme ele vai muito bem para uma comédia, no final ele tenta pegar um arco mais dramático ali, principalmente numa cena bem legal que tem, do Barry Allen com a mãe dele no mercado, mas o filme podia ter mesclado um pouco mais, enfim. Novamente, isso não é necessariamente um super ponto negativo, levando em consideração que o filme poderia ter sido muito ruim,
por causa, né, da sua bagunça de produção. Mas o caso não se tornou ruim. Na verdade, o filme é bem compreensível que o filme tenha esses furos e é bem louvável que ele tenha sido um filme bom, apesar de tudo isso. E grande mérito disso, obviamente, dos roteiristas, tudo, mas de quem encabeçava o projeto agora, que é o Andy Muschietti, que é o diretor, por exemplo, de It, A Coisa, no caso, né, essas duas versões mais recentes, né, que teve It, A Coisa, parte 1 e parte 2. O Andy, ele é um cara que é muito fã de quadrinhos, muito fã da DC, e tem, né, digamos assim, uma veia para esses filmes, né, de super-heróis, já que dá para ver que nesse seu primeiro trabalho aqui, né, nesse gênero, digamos assim, que são os filmes de heróis, ele entrega um trabalho bem legal, bem consistente. A gente vê, né, que ele sabe muito bem o que ele está querendo propor ali com o Flash, ele tenta contornar todos esses problemas de produção, entrega efetivamente um trabalho bem, né, interessante. Só que Flash também sofre com uma questão que é o CGI, mas assim, para falar a verdade, hoje em dia essa é basicamente a regra. A gente tem que comentar que ele sofre com o CGI porque efetivamente isso acontece e tem que ser criticado porque isso tem se tornado algo constante na indústria, como eu falei, é a regra, infelizmente. Inclusive, nas melhores cenas do filme, que é logo na introdução do personagem, naquelas cenas envolvendo os bebês, é uma cena que fica um pouquinho estranha exatamente por causa dos bebês ali em CGI, meio bizarro. Mas, novamente, isso não é, digamos assim, um crime exclusivo de The Flash. Vários filmes que usam CGI estão passando por essa dificuldade, entregando CGIs bem meia boca. Então não é algo que incomoda, mas tem que ser criticado pelo fato de que, assim, o cinema está abusando muito do CGI e do CGI mal feito. E a gente paga caro pelo ingresso de cinema, não só para assistir The Flash, mas vários outros filmes que a gente ama. A gente gosta da experiência de cinema. Então a gente quer ver coisa bem feita. Então tem que ser uma ressalva que tem que ser colocada aqui, porque sim, ocorre, mas obviamente não é algo exclusivo de The Flash. Ele não é, né, digamos assim, um único criminoso dentro dessa indústria em relação a isso. Na verdade é um crime bem compartilhado. No final das contas, The Flash era um filme que estava fadado ao fracasso. Um projeto, na verdade, fadado ao fracasso. Devido a todos os problemas que passou ao longo dos seus anos, problemas intrínsecos, né, como por exemplo as questões do Ezra Miller, problemas extrínsecos envolvendo a própria DC, que está sendo uma bagunça, passa de uma mão para outra, agora está na mão do James Gunn, tomara que continue assim, porque praticamente ele tem, né, um projeto na cabeça, e que graças ao Andy Muschietti e as pessoas que trabalharam com ele, o próprio Ezra Miller e o James Gunn, todo mundo conseguiram resgatar esse projeto fadado ao fracasso e entregar um filme muito melhor do que se era esperado. Um filme muito divertido e que eu recomendo sim que se assista aos cinemas. Possui suas falhas, tanto em questão de narrateiro é foda, tanto em questão de narrativa e em questão de roteiro, juntei as duas palavras, mas ainda assim é um filme bem divertido, bem legal, gostei bastante, e que vai, né, abraçar os fãs do personagem, do Barry Allen, mas também os fãs da DC no geral. Um filme bem acima da média para os padrões dos filmes da DC como um todo, deixando, né, de lado os filmes que fazem parte meio que de um universo à parte, né, que são os filmes um pouco diferentes, como é o caso do Batman e do Coringa, pegando esses filmes mais padrões da DC, particularmente gostei bastante de The Flash e recomendo que assistam aos cinemas. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.